Fundamentos da segurança do paciente no ambiente cirúrgico. A segurança do paciente no ambiente cirúrgico representa um dos pilares mais importantes da assistência em saúde contemporânea. Em nenhum outro cenário assistencial, a necessidade de precisão, integração entre equipes, uso correto de tecnologias, padronização de condutas e vigilância constante se torna tão evidente quanto no centro cirúrgico. A cirurgia, embora muitas vezes seja necessária para diagnosticar, tratar, corrigir ou salvar vidas, também expõe o paciente a riscos relevantes. Esses riscos podem estar relacionados ao procedimento em si, à anestesia, ao uso de medicamentos, ao preparo inadequado, à comunicação falha entre profissionais, à deficiência na identificação do paciente, à infecção do sítio cirúrgico, ao posicionamento incorreto, à retenção de materiais e a muitas outras situações evitáveis. Quando se fala em segurança do paciente em cirurgia, não se trata apenas de evitar erros graves, como operar o paciente errado ou realizar cirurgia em local incorreto. O conceito é muito mais amplo. Ele envolve a construção de uma assistência organizada para reduzir danos desnecessários ao mínimo possível, reconhecendo que o cuidado cirúrgico é complexo e exige uma atuação altamente coordenada. Isso significa compreender que a proteção do paciente começa antes mesmo da entrada no centro cirúrgico, continua durante o ato operatório e se prolonga no pós-operatório imediato e tardio. O ambiente cirúrgico é, por natureza, um local de alta complexidade. Nele atuam profissionais de diferentes áreas, como cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, instrumentadores, profissionais da recuperação anestésica, equipes de limpeza, esterilização e apoio. Cada um desses profissionais exerce funções específicas, mas todos compartilham a responsabilidade pela segurança do paciente. Uma única falha em qualquer ponto do processo pode desencadear consequências importantes, mostrando que a segurança cirúrgica depende de uma visão sistêmica e não apenas da competência individual de um profissional isolado. Os fundamentos da segurança do paciente no ambiente cirúrgico começam com o reconhecimento de que o erro humano existe, mas que a maior parte dos eventos adversos decorre de falhas do sistema e não apenas de negligência individual. Isso é essencial para mudar a cultura punitiva e substituí-la por uma cultura de aprendizagem. Em vez de focar exclusivamente em quem errou, as instituições seguras se perguntam por que o erro foi possível e o que precisa ser feito para evitar que isso aconteça novamente. Essa mudança de perspectiva fortalece a prevenção, melhora processos e contribui para uma assistência mais confiável. Outro fundamento essencial é a cultura de segurança. Ela corresponde ao conjunto de valores, atitudes, percepções e comportamentos que determinam o compromisso real de uma instituição com a proteção do paciente. Em um centro cirúrgico com cultura de segurança fortalecida, os profissionais se sentem autorizados e encorajados a falar quando percebem riscos, a interromper processos inseguros, a realizar conferências rigorosas e a participar ativamente das medidas de prevenção. Não há espaço para pressa irresponsável, hierarquia opressiva ou improviso. Há sim uma prática baseada em comunicação clara, protocolos bem definidos, responsabilidade compartilhada e foco permanente no paciente. No campo cirúrgico, a segurança também depende da padronização dos processos. Protocolos assistenciais, rotinas institucionais, listas de verificação e fluxos bem estabelecidos reduzem a variabilidade do cuidado e diminuem a chance de omissões. Quando a equipe segue padrões consistentes, torna-se mais fácil identificar desvios, corrigir problemas e garantir que etapas críticas não sejam esquecidas. O uso da checklist de cirurgia segura, por exemplo, tornou-se uma das ferramentas mais conhecidas nesse contexto porque ajuda a confirmar identidade, procedimento, lateralidade, materiais, alergias, riscos anestésicos e outros elementos indispensáveis ao cuidado seguro. Além da padronização, a comunicação efetiva é uma base indispensável. Muitos eventos adversos cirúrgicos não ocorrem por falta de conhecimento técnico, mas por falhas na transmissão de informações. Um exame não conferido, uma alergia não comunicada, uma medicação não registrada, um local cirúrgico mal identificado ou uma dúvida não verbalizada podem levar a danos expressivos.
Por isso, o ambiente cirúrgico precisa estimular uma comunicação objetiva, respeitosa, precisa e contínua, tanto nos momentos formais como briefing, time-out e sign-out, quanto nas trocas rotineiras entre os membros da equipe. A identificação correta do paciente é outro fundamento decisivo. Em um sistema seguro, nenhum cuidado cirúrgico deve ser iniciado sem a confirmação rigorosa da identidade do paciente, do procedimento indicado, do sítio anatômico, da documentação e do consentimento. Essa verificação não é um detalhe burocrático. Trata-se de uma barreira real contra erros gravíssimos e evitáveis. O paciente precisa ser reconhecido como sujeito central do processo, e não como mero portador de um leito, de um prontuário ou de um número de sala. Também compõe os fundamentos da segurança cirúrgica a avaliação adequada dos riscos e o planejamento assistencial individualizado. Cada paciente apresenta características próprias, como idade, doenças pré-existentes, uso de medicamentos, alergias, condição nutricional, histórico cirúrgico, estado clínico e risco anestésico. Um cuidado seguro não pode ser padronizado de modo cego. Ele precisa ser estruturado a partir de protocolos, mas ajustado às necessidades específicas de cada pessoa. Pacientes idosos, crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidos e pacientes críticos, por exemplo, podem exigir cuidados adicionais e vigilância mais intensiva. A prevenção de infecções também ocupa posição central entre os fundamentos da segurança do paciente cirúrgico. A infecção de sítio cirúrgico continua sendo uma das complicações mais relevantes no período pós-operatório, podendo prolongar internações, aumentar custos, gerar reoperações e elevar o risco de morte. Por isso, a segurança depende de medidas rigorosas, como higiene das mãos, esterilização correta dos materiais, preparo adequado da pele, antibiótico, profilaxia no tempo indicado, técnica asséptica e vigilância permanente das condições ambientais do centro cirúrgico. Outro aspecto importante é a segurança relacionada aos equipamentos, materiais e dispositivos. O ambiente cirúrgico depende de tecnologia, monitores, bisturis elétricos, mesas cirúrgicas, bombas de infusão, focos cirúrgicos, ventiladores, aspiradores e diversos outros recursos devem estar em pleno funcionamento. A falha técnica de um equipamento ou o uso inadequado de um material pode causar lesões, atrasos, interrupções ou agravos clínicos. Por isso, a checagem prévia, a manutenção preventiva e o treinamento da equipe são indispensáveis. A enfermagem possui papel estratégico dentro desses fundamentos. O enfermeiro do centro cirúrgico atua na organização do ambiente, no gerenciamento de riscos, na supervisão da equipe, na coordenação do preparo do paciente, na aplicação dos protocolos e no monitoramento das barreiras de segurança. Já os técnicos de enfermagem, instrumentadores e demais profissionais da assistência direta contribuem decisivamente para que as etapas do cuidado ocorram de modo seguro, desde a recepção do paciente até sua transferência para a recuperação anestésica. A enfermagem, por estar continuamente presente nos processos, frequentemente identifica falhas precoces e atua como elo entre os diferentes profissionais. Os fundamentos da segurança no ambiente cirúrgico também envolvem documentação adequada. O registro assistencial é parte essencial do cuidado. Ele comprova o que foi realizado, orienta a continuidade da assistência e permite rastrear falhas, intercorrências e respostas do paciente. Registros incompletos, atrasados ou imprecisos comprometem a comunicação e enfraquecem a segurança. Por fim, é importante compreender que a segurança do paciente no ambiente cirúrgico não é um objetivo que se alcança de uma vez por todas. Trata-se de um processo contínuo de vigilância, educação permanente, avaliação de indicadores, notificação de incidentes, revisão de práticas e fortalecimento institucional. O centro cirúrgico seguro não é aquele em que nunca ocorre risco, mas aquele em que os riscos são reconhecidos, monitorados, discutidos e enfrentados com seriedade, método e compromisso ético. Assim, os fundamentos da segurança do paciente no ambiente cirúrgico se apoiam na integração entre conhecimento técnico, cultura institucional, trabalho em equipe, protocolos padronizados, comunicação efetiva, vigilância clínica, gestão de riscos e centralidade do paciente. Esses elementos não atuam separadamente.
Eles se articulam para formar uma rede de proteção capaz de reduzir falhas, prevenir danos e qualificar a experiência cirúrgica. Em um cenário de alta complexidade, a segurança deixa de ser um diferencial e passa a ser uma exigência ética profissional e organizacional.